Olá a todos, meu nome é Antônio Guedes, sou estudante de computação da UFSJ e estou aqui para apresentar a terceira aula do nosso curso de introdutório de Blockchain e Smart Contracts. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar chain codes com o Hyperledger Fabric. Bom, na última aula a gente viu e trabalhou um pouquinho com o Ethereum, a gente aprendeu a criar um Smart Contract com Ethereum, Solidity, Hardhat. Bom, a diferença é que o Ethereum ele é uma blockchain pública, onde qualquer pessoa no mundo pode participar, sem precisar de autorização. Isso é poderoso para aplicações abertas e descentralizadas. Mas existe um mundo inteiro de casos de uso onde você não quer que qualquer pessoa participe. Imagina um consórcio de bancos compartilhando dados de clientes, ou uma cadeia de suprimentos entre fabricantes, distribuidores e varejistas, ou um sistema de registro de saúde entre hospitais. Nesses contextos, você quer privacidade, governança clara, identidades verificadas e controle de quem pode ler ou escrever os dados. E é exatamente aí que entra o Hyperledger Fabric, que a gente vai ver nessa aula. Ele é uma blockchain permissionada, ou seja, só entra quem é convidado e autenticado. E ao contrário do Ethereum, que foi criado para o público geral, o Fabric ele foi projetado desde o início para o ambiente corporativo. Bom, o Hyperledger em si, não o Fabric, o projeto Hyperledger, ele é um projeto guarda-chuva da Linux Foundation, criado em 2016, que reúne diversas ferramentas e frameworks da blockchain para uso empresarial. O Fabric ele é o projeto mais maduro e amplamente adotado desse ecossistema. Mas a gente ainda tem vários outros projetos, como o Indy, a gente tem o Ares, a gente tem o Besu, Firefly, dentre muitos outros aí. Várias empresas como a IBM, a Intel, Walmart e centenas de outras, elas contribuíram com o código casos de usos reais. Hoje o Fabric está na versão 2.5, que é a versão Long Term Support, a versão estável recomendada para a produção. Bom, a gente vai falar um pouquinho da visão geral da rede blockchain uma rede blockchain do Fabric. Bom, ela é formada por um conjunto de organizações que concordam em participar de um consórcio. Cada organização traz seus próprios nós computacionais, os peers, e participa da governança da rede. Diferente do Ethereum, onde há um único conjunto de nós anônimos validando tudo, no Fabric cada organização é responsável pelos seus próprios peers e tem uma identidade verificada. Agora a gente vai ver cada componente dessa arquitetura, um por vez. Então a gente vai começar pelos orgs, ou organizações. Uma organização no Fabric ele é uma entidade participante. Pode ser uma empresa, pode ser um banco, um governo, qualquer instituição. Cada organização ela tem sua própria identidade criptográfica, seus próprios administradores e seus próprios nós. Na rede de teste que vamos usar, tem duas organizações, org1 e org2, que fica na rede de teste que a gente vai pegar do Fabric Samples. Pense nelas como dois bancos que concordam em participar de uma plataforma compartilhada de pagamentos. Em seguida, a gente tem os peers. Bom, os peers eles são os nós de cada organização. Eles fazem três coisas fundamentais. Guardam uma cópia do ledger, o registro imutável de todas as transações, executam o chain code quando solicitados e participam do processo de validação de transações. Cada organização ela pode ter múltiplos peers por razão de alta disponibilidade e resiliência. Na Test Network, do Fabric Samples que a gente também vai utilizar, cada organização ela tem um peer. Então, ela é sempre definida como esse nomezinho aqui de exemplo. Então, é peer0.org1.exemplo.com e peer0.org2.exemplo.com. Em produção, normalmente a gente muda esse endereço. Então, por enquanto, a gente só vai usar esse mesmo exemplo de nome. Então, resumindo aqui, o peer ele executa o chain code, o peer ele mantém o ledger atualizado, o peer ele pode ser líder desse gossip, ou seja, distribui blocos para outros peers da mesma org, e todos os peers de uma rede eles compartilham o mesmo ledger do canal. Bom, a gente tem os orders, ou serviço de ordenação. O order, o nó ordenador, ele é responsável por uma função crítica, estabelecer a ordem definitiva das transações. Então, imagina que duas organizações enviam transações ao mesmo tempo. Quem que chegou primeiro? O order é ele que decide isso, e ele monta os blocos com as transações em ordem. O order no Fabric ele não é um ponto central de confiança. Ele não valida transações, ele apenas as ordena. A validação é feita pelos peers.
No Fabric 2.5, o mecanismo de consenso padrão é o REFT, que a gente não viu, mas em resumo ele é um algoritmo de tolerância a falhas que garante consistência mesmo se alguns orders caírem. Bom, a gente também tem os MSP, o Membership Service Provider. Bom, o que ele é? O MSP ele é o coração da segurança no Fabric. Ele define quem pertence a cada organização e quais são suas permissões. Na prática, o MSP é uma estrutura de certificados digitais. Cada participante ele tem um certificado emitido pela CA, que é a Certificate Authority, ou Autoridade de Certificação. Isso da sua organização apenas, então cada org tem a sua. Então, resumindo, o CA, que é o Certificate Authority, ele emite certificados para o usuário e nós da organização. Cada org ela tem seu próprio MSP com sua própria CA. O MSP ele define administradores, peers e usuários de cada org. Os certificados eles seguem um padrão chamado X.509, o mesmo da internet, HTTPS. Bom, aprofundando um pouquinho aqui no CA, o Fabric ele tem seu próprio CA, o Fabric CA, que é o nome disso. Ele é usado para emitir, renovar e revogar certificados dos participantes. Em produção, muitas empresas integram o Fabric com suas CAs corporativas já existentes, como Microsoft AD, CAs ou HashiCorp Vault. Na Test Network, que a gente vai utilizar, como eu falei já, o Fabric CA ele é gerado automaticamente pelo script de instalação, o que facilita bastante na nossa configuração de uma rede blockchain. Por isso que a gente vai utilizar essa Test Network do Fabric Samples. Agora vamos falar de channels, ou canais. Um canal é uma rede blockchain privada dentro da sua rede maior. Pense num canal como uma conversa privada entre um subconjunto de organizações. Só organizações que fazem parte daquele canal podem ler o ledger e enviar as transações. Exemplo, numa rede de supply chain com 5 organizações, tipo fabricante, transportador e distribuidor. O que mais pode ser? Varejista e regulador. Então, o fabricante e o distribuidor eles podem ter um canal privado para preços e contratos que os outros membros não precisam ver. O regulador ele pode ter acesso a um canal separado, apenas com os dados de conformidade. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Ledger do Fabric, né? Que é diferente do Ledger do Ethereum. Bom, o Ledger no Fabric ele tem duas partes que trabalham juntas. Primeiro, que é a blockchain, o histórico imutável. Ou seja, a parte blockchain do Ledger armazena o histórico completo de todas as transações, imutável e auditável. Cada transação ficou registrada para sempre, com a assinatura digital de quem executou, que é a blockchain convencional que a gente falou em todas as aulas aqui agora. A gente também tem o World State, que é o estado atual. O World State ele é um banco de dados que contém o estado atual de todos os ativos, sem precisar fazer um replay de toda a história. É como um saldo atual da conta versus o extrato completo. O Fabric ele suporta dois tipos de bancos de dados para o World State, o LevelDB e o CoachDB. Agora a gente vai falar de um termo novo que vocês não conhecem, mas que tem o mesmo significado, que é o Chain Code. O Chain Code é o equivalente ao Smart Contract do Ethereum. É o programa que define as regras de negócio, como criar, ler, atualizar e deletar assets no Ledger. No Fabric, o Chain Code ele pode ser escrito em Go, JavaScript, TypeScript ou Java. Então é a mesma coisa que o Smart Contract do Ethereum. A única diferença importante em relação a isso é que no Fabric o Chain Code ele não roda dentro do blockchain. Ele roda em um container Docker separado, em comunicação segura com o peer. Isso dá muito mais flexibilidade, porque você pode usar bibliotecas externas, fazer chamadas de API, e o código ele é muito mais expressivo. Ou seja, resumindo, as linguagens suportadas são Go, JavaScript, TypeScript e Java. O Chain Code ele roda em um container Docker separado do peer. Cada Chain Code tem um nome único no canal e o Chain Code ele acessa o Ledger via API do Fabric Chain em Go ou Contract API em Node Java. Tá, mas e agora? Como funciona o fluxo da transação no Fabric, já que ele é diferente no Ethereum? Então a gente vai entender um pouquinho como uma transação percorre a rede Fabric. É um processo de 3 fases. Então, primeira fase, a gente tem o endorsement, que é o endosso. O cliente, a aplicação, envia uma proposta de transação para os peers que precisam endossá-la, conforme definida na política de endosso. Cada peer executa o chain code localmente, simula a transação e desenvolve um resultado assinado.
que é o endorsement. Mas ainda não escreve nada no Ledger. É como pedir orçamentos. Cada peer diz, eu executei, e o resultado seria esse. A fase 2, que é a de ordenação, ordering, o cliente ele coleta os endossos e os envia para o order. O order ele verifica que os endossos são suficientes, ordena a transação com outras do mesmo bloco e distribui o bloco para todos os outros peers do canal. O order ele não executa o chain code, ele apenas ordena e distribui. Por fim, a gente tem a fase final de validação e gravação, que é a Validation Commit. Cada peer ela recebe o bloco do order, valida cada transação, verificando as assinaturas, política de endosso e conflitos de leitura escrita, e então grava o bloco no Ledger. Se uma transação for inválida, ela é marcada como tal, mas ainda assim incluída no bloco para a auditoria. Então, fazendo aqui um comparativo entre o Hyperledger Fabric e o Ethereum, as diferenças fundamentais. A permissão, né, que o Ethereum é aberta, qualquer um entra. No Fabric fechada, apenas membros autorizados. A identidade, né, que no Ethereum é pseudônima, endereços criptografados, e na Fabric verificada, com o certificado X.509. O consenso, né, que o Ethereum usa o Proof of Stake agora, e o Fabric que ele usa o Raft, entre orders conhecidos e confiáveis. A privacidade, que o Ethereum toda a transação é pública, já no Fabric, canais e dados privados permitem a privacidade seletiva. O chain code, né, que no caso do Ethereum são os smart contracts, mas no fim é quase a mesma coisa. No Ethereum ele usa Solid na EVM, já o Fabric ele usa Go, JavaScript ou Java em containers Docker. A finalidade, o Ethereum é probabilística, ou seja, mais blocos é igual a mais seguro, e o Fabric é determinística, uma transação aprovada é definitiva. Quando a gente usa cada um deles, então você usa o Ethereum quando a rede é aberta e qualquer pessoa pode participar. Você precisa de tokens e DeFi nativos. A descentralização máxima é prioridade. O caso de uso é público, como NFTs, DAOs ou aplicações de consumidor. Já no Fabric, você vai usar quando os participantes são empresas ou entidades conhecidas e verificadas. A privacidade dos dados entre organizações é um requisito, então, ou seja, esse é o maior diferencial do Fabric, que a gente precisa ter privacidade entre os dados. A regulamentação exige identificação dos participantes, então, por exemplo, a LGPD brasileira. Bom, então, gente, agora que a gente entende bem da arquitetura aqui do Fabric, agora a gente vai pôr a mão na massa e vai criar um contrato inteligente, que seria um chain code no Fabric, e fazer o deploy dele na rede. Bom, a gente vai precisar de alguns pré-requisitos antes. Primeiro, a instalação do Hyperledger Fabric. Recomendo vocês entrarem nessa página aqui e dar uma olhada em todos os pré-requisitos e baixar as Fabric Samples. Então, por enquanto, só aqui. Segue esses dois guias aqui e baixem o que precisar aí. Vou voltar aqui quando vocês acabarem aí. Bom, assim que vocês acabarem de instalar todos os pré-requisitos e instalar o Fabric, verifiquem se foi instalado. Então, down peer version, vocês vão verificar se ele foi instalado ou não. Se tiver tudo certo, beleza, então já está instalado. Outra coisa que a gente vai precisar também é o Hyperledger Firefly, que é uma coisa que vai facilitar bastante a gente nessa aula. Em vez de a gente precisar setar toda a rede Fabric, criar uma API, tudo, o Firefly já vai fazer isso tudo para a gente. Então, recomendo que vocês também baixarem aqui. Então, vocês vêm nessa página aqui, Get Started. É bem mais fácil de instalar do que o Fabric. Então, vocês só seguem o passo a passo aqui, que é rapidinho de instalar. Aí para verificar se ele foi instalado ou não, só vocês dão um FF push. Verifica se também a versão é igual a esse aqui, para ver se vai funcionar. E é isso, instalem aí que a gente vai seguindo aqui. Bom, após vocês baixarem tudo aí, já tiver tudo instalado, então a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar uma rede Fabric de teste. Então, se você baixou o arquivo Fabric, então provavelmente você vai ter esse comandinho aqui. Você verifica onde ele está e você vê que ele está ali. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta para o nosso projeto. Então, você cria um NumCAD, test Fabric, por exemplo. Entra nessa pastinha.
você vai precisar de uma rede sample rodando aqui dentro. Então, você faz o que? Você pega o where is peer, where is peer, e copia uma pasta de fabric sample para esse projeto, para a gente não utilizar a base lá. Então, você faz assim, copia esse comando, cola, cola tudo aqui, cp/r para colar diretório, e cola no diretório que a gente está do projeto. Você vai ver que ele vai estar aqui agora. Agora a gente precisa iniciar essa nossa rede de teste. Então, você abre aqui em Fabric Samples. Você vai ter dentro o Test Networks. Então, você vai entrar em Test Networks. E com isso você vai rodar o script de inicialização da rede Fabric que ele tem. Como a gente só vai usar uma rede teste mesmo, então, como a gente vai precisar usar esse script. Então, o script é Network Setup. Então, você dá um ls aqui. É esse aqui que a gente vai iniciar. Que aí ele já configura a rede para a gente. Ele vai configurar com duas orgs, cada uma com um peer, um canal entre as orgs delas e os certificados de cada uma. Então, a gente iniciar aqui, ponto barra, teste, network, ponto sh, up, a gente também faz o create channel, com certificate authority, CA, dá um enter, e ele vai iniciar a rede de teste para você. Guarda um minutinho, daqui a pouco a gente inicia com a rede criada. Bom, pessoal, agora que a rede foi criada, você vê aqui que ele até deu tudo certinho aqui. Se você for confirmar, você dá um clique aqui só para limpar o negócio. Se você dá um Docker PS, você vai ver que todos esses containers foram rodados. Então, o Certificate Authority da org 1, Certificate Authority da org 2, o Certificate Authority do Order, e assim vai. Peers, Order. Todos esses containers já estão subindo no Docker. Então, a gente já tem a nossa rede blockchain de Fabric lá dentro, criada com essa test network. Bom, como agora a gente já tem o nossa rede Fabric rodando, agora a gente vai precisar baixar o chain code do Firefly. Então a gente vai primeiro pular esse comandinho aqui. Então segue comigo aí. Esse comando aqui vai fazer a gente baixar o pacote do Firefly junto com os smart codes e tudo que a gente precisa. Aí a gente entra na pastinha do Firefly, roda tudo junto e muda a versão dele que é compatível com o nosso Fabric, que é a 1.3.3. Escuta o comando, ele vai baixar e pronto. Com isso ele baixou o, o diretório do Firefly que a gente vai utilizar. Antes disso, a gente vai precisar remover alguns arquivos aqui para conta de compatibilidade, que a gente não vai usar esses go.work, então a gente remove. Tanto go.work quanto go.work são. Removendo eles, a gente vai ter que criar um Dockerfile. Então, a gente vai ter que vir em Smart Contracts, Fabric, Firefly.
Aqui a gente vai ver os sharecodes do Fabric, a configuração do Fabric. Quer dizer, a gente vai ver os smart contracts feitos do Firefly para a configuração do Fabric utilizando a linguagem Go. Aqui dentro a gente vai precisar criar um Dockerfile, então a gente cria com Nano mesmo, tá por aqui, então Nano Dockerfile e segue a configuração aí também, só copia, né? Vai ser a configuração para a gente iniciar a rede utilizando o shellcode do Firefly. Então, salvo o arquivo de configuração. Agora a gente roda esse. Salvou. Fecha. Agora a gente roda esse comandinho aqui, que é o go lookoff, que a gente vai rodar sem aquela configuração dos arquivos que a gente removeu. Go lookoff, go mod vendo para baixar os arquivos de instalação do Go. Aperta Enter. Quando Go not found. Calma aí. Version. Eu sei que eu tenho Go instalado. Deixa eu ver. Tentar novamente, que aqui, por algum motivo, meu terminal aqui do Debian no Windows sempre está removendo da PFGO. É isso, vamos tentar aqui novamente. Ele vai baixar os pacotes necessários. Baixando os pacotes necessários, a gente vai ter que voltar lá para o diretório da rede de teste do Fabric. Então, pá, ponto. A gente vai para Fabric Samples. A gente vai para
Test network. E aqui a gente roda aquele comando de iniciar a rede do Fabric com o T-encode e as configurações do Firefly. Então, ponto barra network, ponto sh, deploy ccas, traço ccm Firefly, traço ccp, diretório de teste que está em tá onde? Ponto, ponto, barra, ponto, fabric samples, ponto, barra, a gente entra em Firefly, isso, Smart Contracts, Fabric, Firefly, Go, esse diretório. Dá um Enter, e a gente aguarda ele subir a rede novamente e instalar as coisas. Então, bom, pessoal, aparentemente aqui deu um pequeno errinho aqui, mas foi porque eu errei na hora na hora de digitação lá do Dockerfile. Então, vamos voltar lá no nosso arquivo de Dockerfile. Então, copia esse caminho e dá um nano de novo. Aqui em Root Director, em vez de ser ponto, é traço. Então, foi aqui que deu esse erro. Então, muda isso aqui, copia, salva. Então, Ctrl X e vamos tentar novamente rodar o comando. Que agora, dessa vez, vai dar certo. Guardo o comando completar. Bom, finalmente terminou de fazer o deploy do chaincode do Firefly na rede do Fabric. Agora o chaincode do Firefly ele já está dentro e rodando nessa rede do Fabric. Então, esse chaincode ele vai ajudar a gente a facilitar bastante a nossa vida, porque o Firefly já cria uma interface gráfica para a gente manusear os nossos chaincodes que a gente vai criar. Ele já cria as APIs todas para a gente também fazer isso. Então, tudo certinho aqui agora por enquanto. Então, vamos seguindo aí. Bom, agora que a gente tem o nosso chaincode do Firefly implantado na rede de teste do Fabric, agora a gente vai precisar criar o nosso próprio chaincode. A gente fazer os testes lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chaincode simples de diplomas universitários. Então, dentro dessa mesma pastinha aqui, a gente vai precisar criar um diretório para a gente fazer o deploy desse contrato. Então, segue comigo aqui. A gente cria uma pastinha com chaincode dentro dela. Então, dentro dessa pastinha aqui, a gente vai colocar todos os contratos que a gente faria no nosso sistema. Então, a gente cria outra aqui, que vai ser o contrato que a gente vai implementar, que é o diploma.go, .go. O Windows não permite isso, tem que ser de uma vez. Então, chaincode, entra no chaincode, cria diploma, -go. Entra em diploma, -go. E aqui a gente, nesse diretório aqui, a gente vai fazer os arquivos do nosso contrato, do nosso chaincode que a gente vai implementar, dos diplomas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o arquivo de versionamento, ou seja, o arquivo que a gente vai instalar os pacotes necessários para o nosso contrato. Para você criar, a gente vai fazer ele em Go, que é a linguagem principal do Hyperledger Fabric. Todo o Fabric ele foi buildado em Go. Mesmo assim, você pode escrever os chaincodes em JavaScript ou Java. Mas aqui a gente vai fazer Go por causa da compatibilidade, como o Fabric é totalmente feito em Go. Então a gente vai preferir utilizar o Go para fazer esse chaincode. Então a gente cria um arquivo go.mod, que vai ser onde a gente vai definir os pacotes para instalar. O versionamento também desses pacotes. Então, criou ele. Criando ele, agora segue comigo aqui que a gente vai seguir para instalar os pacotes aqui. Então, segue copiando os comandos aí. Então, modo GitHub com
Pronto, a gente salva o arquivo, Ctrl Enter e Ctrl X. Esse vai ser o nosso arquivo que a gente vai fazer para instalar os pacotes. Agora a gente precisaria de outro arquivo, que é o arquivo onde ficaria o nosso chaincode dos diplomas. Então, a gente cria um arquivo chamado main.go. Aqui nesse arquivo a gente vai definir os esquemas do nosso diploma. Então, o que esse chaincode da gente vai fazer? Ele vai gerenciar o ciclo de vida de diplomas universitários, tudo na blockchain. Vai permitir registrar, consultar, revogar e verificar a autenticidade dos diplomas usando um hash único do documento. Então, vamos seguir aí escrevendo esse contrato. Ele é bem grandinho, então segue com calma aí. Bom, primeiro a gente vai precisar criar uma struct de diploma. Ela vai representar a estrutura de dados asset, que será armazenada no DED do Fabric. Cada campo aqui será mapeado para JSON quando gravado na blockchain. Então, vamos seguir aqui. Os campos de um diploma universitário, que é struct.
Isso a gente tem o nosso esquema a nossa struct do nosso diploma que a gente vai criar, que seria o nosso asset. Agora a gente vai criar outra structzinha aqui, que seria, ela vai estender a classe do contrato do Fabric, definida pela API do Contract API. Todos os métodos públicos dessa struct elas se tornarão chamáveis no chain code. Então, se a gente criar aqui, pronto. Aí agora todos os métodos públicos dessa struct elas se tornarão funções chamáveis no chain code. Então, é simples. Agora a gente vai criar uma funçãozinha chamada diploma, que seria a função que cria e emite um novo diploma na blockchain. Ela recebe os dados do aluno e do curso, além do hash original do documento físico. Então, a gente vai criá-la aqui, func, receber diploma, encontrado diploma como entrada. A gente faz um tratamento de erro aqui, caso não dê certo, registrar um diploma. Caso não dê erro, então a gente diploma.
E por fim a gente transforma isso em JSON para a gente fazer o deploy lá no Ledger do Fabric. Pronto, a gente tem a nossa funçãozinha de fazer o registro de um diploma lá no Ledger. Agora a gente vai fazer mais uma funçãozinha que seria a Query Diploma, que essa função ela permite consultar e retornar os dados completos de um diploma armazenado na rede do Fabric, buscando pelo ID. Então, a gente vai criar ela aqui agora. E pronto, a gente tem agora a nossa funçãozinha de consultar o diploma a partir do ID. Agora a gente vai precisar criar uma função para revogar os diplomas, ou seja, serve para invalidar um diploma emitido, alterando seu status para revoked. Então, o registro ele continua na blockchain, garantindo transparência, mas ele passa a ser considerado inválido em verificações. Então, a gente cria mais essa funçãozinha.
E pronto, a gente tem a nossa funçãozinha aqui de revogar algum diploma. A próxima função que a gente vai criar vai ser a função de verificar um diploma, ou seja, verify diploma. Que ela é uma função de verificação rápida e objetiva. Ela compara o hash de um documento com o hash que está guardado no blockchain e verifica se o diploma ele consta como ativo. Então, a gente vai fazer ela aqui. Com isso a gente tem as nossas funções de todas essas nossas funções de para interagir com o nosso chain code. A gente vai precisar criar uma main aqui rapidinho, então é, func.
E pronto. Essa função main aqui vai ser a função principal que vai iniciar os nossos chain codes. Verifica se você digitou tudo certinho no arquivo, dá um Ctrl O para salvar, aperta Enter, Ctrl X para voltar lá no terminal. E também, assim como foi feito aquele Dockerfile para o chain code do Firefly, a gente também vai precisar fazer um arquivo Dockerfile para esse nosso chain code. Então, o nome, Dockerfile, e segue aquele mesmo esquema lá. Então, salva o arquivo, Ctrl A, Enter, Ctrl X. E com todos esses arquivos prontos, agora a gente baixa os pacotes no Go. Então, roda esse comandinho aqui. Como a gente não vai usar aquele Go Work, então a gente deixa desativado. Go Mod, dial e Go Work off, Go Mod Endor. Eita, aquele probleminha do... Não sei porque toda hora ele tira o meu Go da path. Como eu falei, eu não sou um dev Windows, então... E esse Debian aquele baixado pela Microsoft Store lá, então eu baixei aquele Debian e iniciei ele. Aí ele abre essa máquina aqui do Debian dentro, só que toda hora ele tá tirando o Go do meu path. Então, eu dou esse comando aqui, tento de novo. Hum, Bom, rodou com um errinho aqui, mas foi por causa de renetação mesmo. Então, volta naquele aqui, o Go Mod lá, você também escreveu errado. Aqui eu escrevi G, é Go. Esqueci de consertar isso. E aqui foi uma falta de atenção que não tem esse ponto aqui. Então, só tira isso aqui, salva o arquivo, fecha novamente e vamos rodar esse comando aqui novamente. Bom, agora que os pacotes eles foram instalados aqui com sucesso, então agora a gente volta na nossa rede de teste. Dá um clear aqui para limpar essa janela. A gente volta lá na rede de teste, que aqui que fica o arquivo de rodar o script para iniciar a rede blockchain. Então agora a gente roda aquele mesmo script que a gente fez para subir a rede para subir o chain code do Firefly. Então a gente roda ponto barra network.sh deploy chain code as service
CCN, diploma, traço Go. Roda ele. No Dockerfile. Esqueci de colocar o path. Então, CCN, diploma, traços. Então, aqui, CCN, diploma, CCP, WD, chain code, diploma, traço, Go. Aperta Enter. E agora a gente aguarda para subir a rede. Bom, a gente teve mais um probleminha de escrita aqui no nosso arquivo. Então, a gente volta lá, né? É no... dessa vez é no Go, main.go. Então, vamos dar um clear aqui para limpar. Então, volta lá em timecode, diploma.go, e a gente vai em main.go. Tá o probleminha dele. Que eu escrevi em conde, certo? Em code. Então, bom, tem mais alguns errinhos aqui que a gente precisa arrumar. Então, na função de carry diploma, a gente esqueceu de colocar uma vírgula aqui para separar os retornos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Na verdade, tem um probleminha aqui. Isso aqui não pode dar um espaço aqui. Mantém assim também. Ctrl A, Enter, Ctrl X. Vamos tentar novamente rodar o comando. Então, volta lá. Roda o comando novamente. Vamos ver se aqui. E pronto, finalizou. A gente finalmente conseguiu implantar o nosso Team Code que a gente criou na rede Fabric de teste. Com isso a gente já tem o nosso Team Code aqui criado. Agora a gente precisa fazer mais algumas configurações aqui no Firefly para a gente testar esse Team Code. Então vamos lá. Bom, agora que a gente tem o nosso Team Code que a gente criou implantado na rede do Fabric, agora a gente vai precisar de dois arquivinhos para que o Firefly consiga se conectar na rede do Fabric. Então, eu deixei esse arquivo disponibilizado, que é mais fácil para, em vez de a gente precisar digitar tudo, eu deixei ele disponibilizado, a gente só vai precisar fazer algumas alterações nele. Então, você roda esse comando, você verifica se você está na pasta raiz, que é essa que tem o Firefly e o Fabric Samples. São esses dois arquivinhos aqui que a gente baixou. Tem até alguns a mais aqui. Deixa eu ver. Modo esses dois aqui, que foi o que geraram quando passou dos polígonos. Então, nem parece. Enfim, são os arquivos que foram gerados quando eu baixei ele do Windows Linux. Então, são esses dois aqui que a gente vai precisar. Bom, primeiro a gente vai precisar de um comandinho que são para a gente ver as histórias que foram geradas quando a gente gerou a nossa rede. Então, você roda esse comandinho aqui. Então, ls cd ls fabric samples test network organizations peer 0 organizations peer organizations org. Primeiro a gente vai modificar essa users admin sp
Store. A gente anota esse nome aqui, então copia ele e a gente edita o primeiro arquivo de configuração lá do Firefly para conectar com o Fabric. Então, é o arquivo que a gente viu primeiro. E essa história a gente vai ver aqui em Certificate Authority. Então, desce lá embaixo, é aqui nesse comandinho que a gente tinha. Então, a gente apaga o que estava aqui e cola o nosso. Pronto, aí está atualizado o arquivo. Salva, Ctrl O, Enter, Ctrl X. A gente faz a mesma coisa para o org2. Então, a gente salva a nossa história lá que foi gerada. Então, basicamente aqui a gente só troca por org2 aqui. Primeiro a gente tem que gerar esse app. Então, basicamente a gente só troca por org2. Opa, org2. Então, esse comando aqui, Enter. Copia de novo, copia essa chave dele. Agora a gente modifica o arquivo de org2. Desce lá embaixo. Apaga aqui. Cola. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Pronto. Nossos arquivos já estão configurados. Agora com isso o Firefly ele vai conseguir conectar direitinho na rede do Fabric lá. Agora a gente precisa de mais alguns passos para terminar de configurar tudo para o Firefly conseguir rodar o nosso Team Code lá. Primeiro a gente conseguir copiar os certificados para algum diretório acessível, então a gente dá um cadinho, a gente deixa na home mesmo, então home ff msp. Agora a gente copia esses arquivos de esses certificados, então cp r, mesmo diretório lá, fabric samples, test network, organizations, peer organizations e cola lá na pasta que a gente criou. Então ff-msp. Não, tá, isso, tá. Copiou. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o certificado TLS do order, então p, traço p, barra ff sp opa, não está achando. Deixa eu ver aqui. cd-rom. Tá aqui, ffmsp, organizations. Tá certo. Então vamos voltar lá, né? cd-rom. Teste cd-rom. Hyperledger. cd-fair test fabric. Aqui agora. Então, a gente vai lá, cria a pasta lá. Traço P. ffmsp. Order. Organizations. Example.com. Orders. Orders. Importante que vocês não errem o nome, viu? Porque se errar dá um problema na configuração. Então, orders barra order example.com barra tls barra tls ca certs. Cria a pasta. Agora a gente copia o certificado para essa pasta que a gente gerou. Então, cp
Time test fabric samples test network organizations organizations example.com orders example.com TLS asserts TLS localhost 9054 e salva lá no nosso diretório que a gente criou. Então, home ff msp order organizations example.com orders example.com TLS asserts. Pronto, copiado os arquivos lá. Bom, eu dei um clear aqui pra gente limpar o terminal. Aqui embaixo fica o negócio do gravador que sobrepõe, aí eu não consigo enxergar. Bom, agora a gente copiou os arquivos lá que a gente precisa. Agora a gente vai iniciar os nossos containers, as configurações do Firefly que ele inicia os containers lá. Então, o comandinho é simples. Então, ffninit fabric, que é a versão do Firefly que a gente vai subir na rede. Dá um nome para esse projeto, então o meu stack. Aí a gente vai adicionar os arquivos que a gente criou lá com os orgs, que como eu falei, são o que o Firefly precisa para se conectar com o Fabric. Então você adiciona o caminho deles, que é a raiz do projeto, org ccp.iml. E com isso a gente adiciona, coloca para os arquivos MSP que a gente adicionou lá na raiz. Home ffmsp. E a gente faz a mesma coisa também para o org2. Então, ccp, raiz do projeto, org2, su, ccp.iml. E a mesma coisa, o MSP a gente utiliza aquele do arquivo que a gente salvou lá. Então, home, ff, msp. Dá um enter. Deixa eu ver. Channel inject public flags must be set using external fabric network. Tá, faltou. Faltou a gente adicionar os canais, então, né? Então, adicionar aqui. Channel, my channel. Adicionar também o T-Encode do Firefly. Então, T-Encode, Firefly, init. E pronto. Ele vai criar os arquivos de container que a gente vai precisar para inicializá-la depois. Tendo esses arquivos, primeiro a gente vai precisar fazer algumas modificações. Então, primeiro, calma aqui, meu carregador que soltou. Bom, primeiro a gente vai ter que ir na pasta lá que o Firefly criou para fazer algumas modificações. Então, se você copiar aqui, o diretório que salvou, e cola aqui, você vai estar lá na pastinha deles que eles criaram aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser modificar esse Docker Compose ali. Você adicionar mais algumas coisas na configuração. Então, você usa esse arquivo aqui. Opa, esse não. É no override. Override. Muda a versão para 2.1. Adiciona essas coisinhas aqui, ó. Todos. Every test. External to
Ctrl O, Enter, Ctrl X para salvar. Isso, agora a gente vai precisar fazer algumas modificações a mais aqui. Então, certifique que você está na pasta meu stack aqui. A gente vai precisar criar um arquivo de runtime para corrigir um bug de quando ele roda com o Docker. Ele não cria o arquivo, então por isso a gente precisa copiar esse arquivo de init que tem lá para fora. Então, você cria um mkdir, cria essa pastinha chamada runtime. Copia esse conteúdo lá do runtime. Então, -r, init, copia tudo e copia a pasta runtime também. Copia tudo e salva na pasta runtime que a gente copia tudo do init e salva na pasta runtime que a gente criou. Então, enter. Se você for aqui, você vai ver que a pasta runtime vai estar com os arquivos agora. Então, volta aqui. E com essas configurações agora a gente consegue rodar a nossa stack. Então, vamos rodar os containers do Fabric do Firefly que a gente criou aqui. Então, a gente está aqui, projeto raiz aqui do Firefly Stacks, meu stack. A gente roda esse comandinho aqui, deixa eu só dar um clique para eu enxergar aqui o comando. Docker compose -f. A gente vai usar uns Docker compose aqui, Firefly Q. -f e o Docker compose override que a gente modificou. Up, -d. Agora a gente vai dar um enter e aguardar a rede iniciar. Bom, as nossas redes finalmente subiram aqui. Então, se dá um docker psa, você vê que está tudo aqui rodando. Tanto as nossas sandbox do Firefly, API, a rede Fabric, os peers, tudo rodando. Eu vou encerrar o vídeo aqui porque já está dando 1h30 de vídeo, senão vai ficar muito maçante aqui. Mas por hora é isso. Por enquanto a gente já subiu o nosso chain code na rede Fabric, a gente criou a nossa rede, na rede de teste, tudo. O próximo vídeo que a gente vai ver vai ser a gente poder só simplesmente iniciar o Firefly, a UI dela e poder testar para ver se está tudo funcionando, fazer os comandos e tudo. Então, nos vemos aí no próximo vídeo.